Olá pessoal, vamos iniciando aqui a nossa transmissão. Hoje falaremos sobre a jornada de matrícula até a mensalidade. Vamos lá, pessoal. Já é 3 horas pontualmente. Essa live também ficará gravada para que vocês possam consumir no futuro. Hoje eu quero bater um papo com vocês. Essa é a nossa primeira edição desse nosso movimento. Nós queremos propor uma conversa sincera aqui sobre a jornada de matrícula até a mensalidade nesse primeiro momento. Entender junto com vocês toda essa jornada e como que a gente consegue simplificá-la, né? Entendendo, claro, que esse é um momento muito importante da, do ano escolar, né? A parte da rematrícula, inclusive a cobrança das mensalidades. Uma rematrícula muito bem feita, uma operação muito concisa, diminui consideravelmente a mensalidade. Vamos lá? Bom, primeiro para a gente poder começar, eu quero contar com vocês aqui. Deixa eu só voltar, vou me posicionar aqui. Ótimo. Acho que vocês estão me vendo aí no cantinho, né? Bom, vamos lá, pessoal. Então, para a gente poder começar a falar um pouco dessa jornada toda, a gente precisa entender um contexto geral, que é da procura por um colégio até a matrícula. Quando a gente faz esse reforço enquanto família, o pai, a mãe, enfim, o responsável da criança, ele procura uma escola para o seu filho ou para sua filha, ele leva em conta diversos fatores de fato. Isso é Isso é notório, né? Porém, o que acontece entre as escolas, na verdade, é uma grande competição para você ter a atenção da família e ganha quem consegue matricular essa criança primeiro, uma vez que nós temos muitos colégios privados em todas as praças do país. A família, ela precisa da celeridade de garantir a matrícula da criança em tempo hábil para o começo do ano letivo, ainda mais se for no meio do ano, final do ano, a gente está falando de transferência, o que precisa ser ainda mais rápido. Ela vai procurar as informações aonde ela tem acesso, de repente indicações também, e ganha essa procura. Ela vai selecionar várias escolas, dessas escolas ela vai visitar essas escolas de fato e ela vai escolher quais delas faz mais sentido. E ganha essa competição quem conseguir matricular a criança, né, com a maior velocidade. E para isso acontecer, a gente precisa de três pilares. A gente precisa que essa matrícula ela seja rápida, ela seja prática para não cansar a família e ela seja eficiente. Afinal, esse é o primeiro movimento que a família ela vai ter com a escola. Então, se esse processo não for rápido, ele não for prático e principalmente se ele não for eficiente, a mensagem que a gente está passando para a família já não é tão positiva. O que me faz chegar numa conclusão que é: quanto mais burocrática é a jornada até a assinatura do contrato, efetivamente, maior é o risco da escola perder essa matrícula, né? Mais risco a gente tem de perder essa matrícula. Se eu estou com minha filha, eu preciso de uma celeridade nessa matrícula. Eu vou até o colégio, chego ao colégio, a pessoa responsável da matrícula não está lá. Eu conheço, faço um tour no colégio, mas as explicações não são bem feitas. Ou depois que eu estou decidido que aquele é o colégio ideal para o meu filho, eu vou fazer a matrícula, a escola acaba me dando uma ficha imensa para responder de quer fazer análise de crédito e depois que faz tudo isso ainda precisa da documentação, que muitas vezes eu não tenho em mãos e por aí vai. Então o processo ele acaba sendo muito burocrático e essa burocracia toda ela pode cansar e fazer você realmente perder essa matrícula para um outro concorrente que tem um pouco mais de serenidade nesse processo.
Por isso, pessoal, eu consegui mapear algumas etapas até a matrícula. E um ponto que é muito importante e que a gente precisa entender é que, embora eu tenha mapeado aqui 8 grandes etapas da matrícula que levam até a geração das mensalidades, essas etapas elas não estão escritas em pedras, elas podem ser lapidadas. Eu sei que alguns de vocês dos colégios têm etapas extras ou etapas anteriores. Eu sei também que aqui a gente não está falando de uma linha do tempo, então eu posso ter sim etapas mudando de posições, mas basicamente a jornada ela é a seguinte: eu fiz todo o processo de conhecer as escolas e etc. Selecionei algumas delas e escolhi o colégio ideal para o meu filho. Cabe no meu orçamento, é um colégio que tem os valores e princípios que eu compactuo e faz sentido para mim. A partir disso, eu falo: quero matricular o meu filho e a minha filha. E eu começo com o preenchimento, geralmente, de uma ficha de anamnese, que é onde vai indicar, além dos possíveis restrições que essa criança deva ter, mas também nessa ficha geralmente vai indicar o horário que ela vai cursar as suas atividades escolares, vai ter outros indicativos ali que são muito importantes. Então, todo aquele preenchimento, aquela ficha bem robusta de matrícula, ela é feita nesse início, geralmente. Depois disso, a gente tem mais um passo que é o envio dos documentos da família até o aluno. Então, e do aluno, né? Eu pego todos os meus documentos, RG, CPF, histórico escolar e etc. Pego todos esses documentos, tenho que tirar cópia, levo até a escola, ou no máximo ali escaneio e já mando para a escola através de algum WhatsApp ou algum certificado de comunicação, né? Algum aplicativo de comunicação, certificado da escola, no caso, como agendas digitais. Eu faço toda essa parametrização dos documentos. Depois que chega o documento, a escola vai fazer o quê? Cadastrar no seu sistema. Então agora ela vai matricular o aluno no seu sistema e dizer a ele qual turma ele está, qual é o ano letivo, qual é o período de estudo, se é matutino, vespertino ou se é integral. Vou fazer toda essa criação ali dentro do MRP. Ainda assim, veja que eu ainda não terminei a parte da minha matrícula, né? Então agora sim eu vou confeccionar o contrato, porque para confeccionar o contrato eu precisaria da ficha pronta. Nesse caso, então eu preciso. Esse contrato geralmente ele é personalizado. Se a família tem algum tipo de desconto, ou eu preciso ali preencher com os dados da família o documento do contrato. O time jurídico ou o time dedicado ao contrato termina essa confecção, entrega para a secretaria escolar, que vai entrar em contato com a escola, com a família. A família vai assinar o contrato, mas sem antes pagar a taxa de matrícula. Faz sentido? Não, então eu preciso mandar a taxa de matrícula para a família pagar. A família vai pagar a taxa de matrícula, ela decide que aquela taxa de matrícula ela quer pagar no cartão de crédito, não quer pagar via boleto, não quer pagar Pix, quer parcelar. Vocês deram essa opção, por exemplo, de parcelar a matrícula ou a rematrícula antecipada. Então ela tem que ir até a escola, fazer o pagamento ali da, da matrícula, tem que voltar esse processo, até efetivamente a assinatura do contrato, a validação do contrato, e aí sim eu vou fazer a geração do calendário de mensalidades, que nada mais é do que gerar todos aqueles boletos, né? Veja que são muitas e muitas etapas. E mais do que isso, a ordem dessas etapas elas podem mudar. Se pelo menos nós tivéssemos o consenso que essa seria todos os passos até a geração do calendário de mensalidade, até que a gente teria pelo menos uma uniformidade, talvez, desse processo. Mas não. No meu colégio, por exemplo, vocês podem falar: Pedro, eu não. Eu assino o contrato só depois que o aluno, no primeiro dia de aula do aluno, eu cobro a taxa de matrícula primeiro, antes de tudo, para já segurar a matrícula dele. Eu só faço o cadastro do RP na hora que a criança está lá junto com o pai.
A minha confecção de contrato ela é mais simples, ela já está no cartório, então de repente é só uma ficha de matrícula mesmo, ou requerimento de rematrícula, quando a gente fala de rematrícula, as coisas mudam de ordem. E elas mudam para se adaptar justamente à rotina escolar, que não é igual para todo mundo. A gente concorda com isso, certo? Pronto. E se a gente pegar e falar que essas etapas aqui, elas correspondem àqueles três pilares que a gente falou lá atrás? É prático, pessoal. Ah, é simples. Quanto tempo demora desde a escolha do colégio até efetivamente geração do calendário de todas as mensalidades do aluno? É rápido. Isso acontece numa tarde? Isso demora 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês no seu colégio? Como funciona? Deixa aí nos comentários, acho que vai ser bem legal ouvir isso de vocês. É rápido? Claro que não, né? O processo ele acaba sendo custoso em questão de tempo, né? Então a família ela vai sendo desgastada ao longo desse caminho, mas eu sei também que é mega importante a gente ter todos esses passos, todas essas steps aqui preenchidas, né? E principalmente é eficiente? Bom, eu acho que quando a gente fala de eficiência, ele é o contexto de ser prático, ser rápido e resolver o problema. Talvez a gente resolva o problema aqui, que é basicamente o que a gente quer resolver eu quero que a família assine um contrato, eu quero que ela tenha um vínculo com a minha escola, eu quero gerar o calendário de mensalidades, eu quero garantir que eu tenha aquele aluno para contar no meu censo aqui do ano letivo. Basicamente é isso. Talvez seja relativamente eficiente, mas a gente consegue ganhar um pouco mais de praticidade e rapidez nesse processo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Esse ano, a Scolari tem focado muito em como a gente consegue fazer a leitura e simplificar esses processos de matrícula, rematrícula até a geração das mensalidades. E se eu falar para vocês que a gente vai simplificar, customizar todo esse processo, manter ele customizado, não escrito na pedra, você vai continuar fazendo as etapas da ordem que você gostaria de fazer, você pode escrever quantos formulários quiser, quantas perguntas quiser, isso não vai interferir no seu processo de matrícula. E se eu disser para vocês que a gente vai conseguir fazer todas essas etapas que eu falei com vocês em menos de 10 minutos, 5 minutinhos aqui, juntos, vocês acreditariam? Porque é isso que a gente quer resolver. A gente quer simplificar essa matrícula ao ponto da família chegar ali na secretaria do colégio e vocês conseguirem fazer todo o processo com validade jurídica, com assinatura digital, com a matrícula do aluno em segundos. Vocês vão importar o mesmo contrato que vocês já usam no dia a dia, não precisa criar algo novo, não precisa criar um contrato diferente para cada uma das famílias, já que a gente vai customizar isso usando a nossa inteligência aqui da Escolari. Vocês vão solicitar o preenchimento do formulário das famílias com os dados importantes para a matrícula que vocês quiserem. Pedro, aqui na escola a gente precisa saber se a criança tem restrição alimentar, porque tem a questão da nutricionista. A gente precisa saber também se a criança, com quem a criança pode sair do colégio, né? Então, pai, mãe, RG e tal, documento de quem vai sair do colégio. Aqui a gente também precisa saber todos os dados de tamanho enfim, da criança, algum tipo de comorbidade pré-existente. Preciso do meu formulário. Consigo fazer? Consegue. E o mais legal é que quando a gente pensa nesse sentido, a gente falou da família estando no colégio na hora ali da secretaria e fazer todos os processos em 10 minutos. Mega possível. Porém, mais rápido do que isso é você já se antecipar, né, de repente numa ligação e tal, e já enviar para a família preencher o link ali para ela colocar os dados dela e já vai gerando automaticamente o contrato. Aqui as coisas funcionam muito mais rápido, você ganha muito mais celeridade e principalmente mais visibilidade no processo de matrícula e rematrícula até a geração da mensalidade. Você vai gerar a mensalidade do ano todo. Pedro, aqui eu não costumo cobrar mensalidade em julho é mais barato porque tem férias. Eu cobro 13º
mensalidade. Dá para Dá. Tudo aqui dá para fazer. A primeira mensalidade, na verdade, a gente cobra no ato, porque a gente considera ela como taxa de matrícula. Tudo dá para fazer. Mais incrível de tudo isso. Legal, gerei a matrícula. E agora? Como que a família paga? Ela recebe por e-mail? Como que eu faço essa gestão? Você faz toda essa gestão de inadimplência num único lugar. Você acompanha toda a gestão de cobrança, quem está pago, quem ainda falta pagar, quanto você tem para receber, o que você já recebeu. Você pode antecipar seus recebíveis, que é uma conversa para um outro fórum que nós vamos falar ainda. Você pode ali, de repente, ver quem está inadimplente, realizar análise em cima dessa inadimplência. Então, será que aquela família que vive inadimplente o ano inteiro é uma família que eu gostaria de ter ela na rematrícula do ano que vem? Você pode tomar suas opções e a gente vai ajudar com isso. E principalmente, as suas inadimplências elas vão ser reduzidas. Por quê? Porque você não vai precisar mais ficar cobrando um a um, batendo o telefone ali na sua secretaria, ou quando a família vai levar a criança no colégio, enfim, sobre as mensalidades em atraso. Uma pesquisa, ela indica que grande parte das famílias que ficam inadimplentes, elas não ficam inadimplentes por mais de um mês. É uma inadimplência de dias. Vamos chamar isso só de atraso, né? E esse atraso é justamente dado a lembretes, né? Então a família tem muita coisa para pagar. De repente, aquele boleto ele já não está planejado para aquele dia. Houve um esquecimento. Você cria uma régua de cobrança. Você consegue criar uma régua com várias notificações, tanto por SMS quanto por e-mail, e agora muita atenção que também nós temos o WhatsApp integrado. Então você consegue cobrar a família e lembrar ela antes do vencimento, então 5 dias antes, por exemplo, olha, tá para vencer aqui a mensalidade do seu filho. 2 dias antes, olha, você vai perder o seu desconto de pontualidade. No dia, hoje é o último dia para pagamento da sua mensalidade sem juros. Passado, você também pode criar várias interferências para poder ir cobrando a família. Olha, você tem uma mensalidade em atraso. Olha, você tem mensalidade em atraso há 10 dias. Olha, você tem mensalidade em atraso há mais de um mês. E você corre risco de protesto e etc. Você consegue criar essa regra de cobrança totalmente customizada e de forma mega simples. E como falar não é importante, vocês conseguem entender e tangibilizar o que a gente está falando hoje, mas eu quero mostrar para vocês na prática. Vamos lá? Eu deixei aberto, pessoal. Esse é o painel do vendedor escolar. Primeiro grande ponto: tudo que vocês estão vendo nessa tela são dados fictícios. Por que eu estou falando isso? Porque a gente trabalha muito sério com a lei de proteção de dados e nós não vamos expor dados verídicos aqui de nenhum cliente. Combinado? A Qualis Ensino não é um colégio existente, é um colégio que nós usamos para demonstração. Nesse módulo gestão escolar, vamos ver como é simples fazer a matrícula? Contem comigo. Agora o tempo desse vídeo, quanto tempo a gente vai demorar até a finalização. Isso explicando para vocês, tá? Criança chegou com o pai, nova matrícula. Qual que é o nome do responsável financeiro? É o Pedro Reis. O e-mail do Pedro Reis é esse. O telefone do Pedro Reis é esse. O nome da criança aqui do Pedro Reis, eu estou matriculando a Maria Valentina. Vamos trocar aqui, ó, Maria Valentina Reis. Estou matriculando ela para esse ciclo de 2025 ainda. Ela está indo para o 6º ano. E a campanha de matrícula ainda estou mantendo as regras da campanha de 2025. Essas regras definem, por exemplo, os valores da campanha, né? Cadastrei. Perfeito. Continuar editando. Então vamos lá. Primeiro ponto. Criança já está matriculada no meu sistema. Depois eu posso extrair, colocar no meu RP. Ou basicamente todas as informações estão aqui. Combinado? Pedro, e agora? Tá tudo certo? Como que eu faço para seguir o processo? Vai de você. No meu caso, aqui na minha escola, na Qualis, eu primeiro envio um formulário de matrícula para as famílias. Então eu vou clicar e vou enviar lá para o Pedro esse formulário de matrícula.
Ele pode acessar, inclusive, no celular, tá? O formulário de matrícula foi enviado. Eu posso enviar, inclusive, um lembrete para enviar para o WhatsApp ou para o SMS, tá? E pronto. O formulário de matrícula já está na mão. Agora, pessoal, eu estou falando que eu sou o Pedro, pai da Maria Valentina. Vamos preencher os dados. Então, eu estou preenchendo os dados aqui. Todos os dados. Meu primeiro nome, que agora estou preenchendo exatamente o meu nome. O meu CPF. O celular. O meu celular também eu preencho aqui. O meu e-mail eu posso preencher aqui novamente. Vou deixar em branco aqui. Posso colocar o comprovante de residência. Estou colocando aqui um documento qualquer. Vou colocar agora os dados do aluno. Os dados da Maria Valentina Reis. Ponto importante, pessoal. Veja que essa ficha ela é curta, mas ela é customizada, tá? Esses são os dados que a Qualis Ensino precisa para poder matricular. Esses são os dados que vão estar, por exemplo, no contrato e também são os dados que para eles fazem sentido. Se você tem mais perguntas, se você tem outras questões, fique à vontade para poder adicionar aqui no módulo. Vou adicionar o mesmo CPF aqui para a criança e adicionar a data de nascimento dela. E aqui eu vou colocar fictício, tá? Beleza. E ela tá indo realmente para o 6º ano. Enviei. Prontinho. Vamos voltar lá no processo. Notem que agora, quando eu atualizo a minha página e vem dados cadastrais, os dados que eu já preenchi já estão aqui. Ponto importante, tá? Pedro, aonde que está o documento da criança? Tá sempre aqui. Você não precisa ficar procurando no seu computador ou em qualquer lugar, tá bom? Outro ponto importante, Pedro, eu quero adicionar um novo formulário. Agora, no meio do ano, eu quero adicionar um formulário aqui para fazer atualização de endereço. Você pode também ficar tudo configurado no mesmo lugar. Aprovei o formulário de matrícula. Tá legal, tá bem preenchido. E agora? Agora eu vou solicitar a assinatura do contrato. Mas calma aí. O que é a solicitação da assinatura do contrato? O pai vai ter que vir aqui assinar ou algo do tipo? Não, de forma alguma. A assinatura do contrato, ela basicamente vai. Vou puxar aqui para vocês, tá, pessoal? Aqui, ó. Chegou para mim já no e-mail, tá? Vai gerar um contrato. Esse contrato é o contrato que vocês colocaram no sistema anteriormente. Note que os dados já estão preenchidos conforme eu preenchi minha rua, meu telefone, meu CPF, o nome do aluno. Tudo foi preenchido automático, tá? Ele gerou esse DocuSign, que hoje é um dos mais confiáveis sistemas de assinatura digital que nós temos. Vou assinar como contratante. Eu já tenho minha assinatura aqui, se eu não tiver eu posso criar, tá? Então eu vou dar uma assinada aqui. Pronto. Não preciso nem fazer login. A gente assinou um documento mega importante em minutos, tá? Então vamos voltar aqui. Ótimo. Agora a gente vai atualizar de novo e ele vai dizer para a gente que o contrato foi assinado. Agora, pessoal, né, a assinatura do contrato aqui ainda está em andamento porque falta o responsável do colégio assinar, né? Mas eu vou solicitar o pagamento da taxa de matrícula. Ótimo. Vou confirmar aqui. A família já recebeu essa assinatura, essa cobrança, já chegou no e-mail dela. Ela pagou a cobrança? Ótimo. Já vai aparecer aqui como pago. Vai aparecer o certinho já já aqui para vocês. Inclusive, se eu vier aqui em cobranças, eu vou ter todo o calendário de cobranças. Olha, já pagou a taxa de matrícula de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Veja que ele aqui para mim ele gerou até dos meses anteriores. Eu posso só vir aqui apagando nesse caso, né? Então faz sentido. Então ótimo, ó. Tem todo o calendário. Chegou no mês 5, na fatura do 5 do 5. Quero gerar uma cobrança, só gerar a cobrança, mas a família ainda continua recebendo
as cobranças, você consegue ir acompanhando tudo por aqui. Fácil, fácil, todos os status já estão feitos. Podem contar aí comigo quanto tempo a gente demorou para fazer uma matrícula do zero. Além disso, pessoal, vocês podem configurar, como eu falei para vocês, as cobranças, né? Para que garantir ou para pelo menos minimizar o risco da inadimplência. E aqui, nesse painel de cobranças, vocês conseguem acompanhar de forma muito simples. Quanto eu ainda tenho para receber, quanto eu vou receber nos próximos dias, quanto eu já tenho de mensalidade paga, quanto eu tenho de inadimplência. Se eu quiser fazer um recorte, por exemplo, só dessa semana, eu também consigo. Se eu quiser saber quem são os inadimplentes, eu tenho aqui, ó, o João Lopes, o responsável financeiro do Michel, ele ainda não pagou. Eu posso intervir, eu posso inclusive enviar uma notificação, ó, por SMS, por e-mail para o João fazer o pagamento. Muito simples, muito rápido, muito fácil essa gestão que nós estamos proporcionando ali para vocês. Certo? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida do processo bem rápido que eu demonstrei para vocês de matrícula, rematrícula, desde a parte dos formulários, que basicamente são as fichas e o contrato, fiquem à vontade para perguntar para o nosso time. O nosso time ele está preparado e eu vou deixar aqui no link dos comentários para vocês clicarem e solicitarem um atendimento especial para o nosso time comercial, que sem compromisso nenhum estarão ali para poder ajudá-los a entender todo esse processo da rematrícula, que eu tenho certeza que nós vamos ter processos mais eficientes, ganho de tempo muito grande e principalmente o melhor da tecnologia aí do que temos no mercado, que é o que a Escolari pode oferecer, com o melhor atendimento, com já a tradição da Escolari no mercado educacional. Combinado? Obrigado a todos. Aqui está o meu telefone também, podem chamar. O e-mail comercial, ele vai para todo mundo aqui do time comercial. Fique à vontade também para poder acioná-los, além do link que vai ficar aqui no comentário. Combinado? Um abraço, pessoal.